Bom, pessoal, então vamos editar o nosso questionário aqui. Então, olha só que ele está dando aviso, ainda não foi inserida nenhuma questão. E aqui eu venho então nessa opção editar questionário. E aí no momento que eu clicar aqui, ele vai abrir aqui para mim a telinha onde eu vou adicionar então as minhas questões. Olha só, aqui eu tenho a nota máxima, né, que é a nota 10 aqui. Então, ela está ok dessa forma. Total de avaliações, né? Aqui, à medida que a gente for adicionando novas questões, a gente vai, essa nota aqui do total de avaliações vai mudando. Isso aqui é uma opção que eu acho bem legal, de misturar as questões. Então, no momento em que eu marcar essa opção aqui, o Moodle ele vai então embaralhar essas questões toda vez que o estudante ele for acessá-las. Então, se a gente tinha a questão número 1, que era, sei lá, a questão A, e a questão 2, que era B, ele vai poder, né, fazer aquele embaralhamento das questões para poder apresentar elas para o nosso estudante, e assim não ficar aquela coisa onde ele vai pegar a resposta ali no início, ele volta depois e vai fazer tudo igual. O que a gente puder complicar na vida do estudante, né, para poder realmente fazer com que ele aprenda, é importante. Aqui um contadorzinho, né, então a gente tem 0 questões aqui. Olha só, aqui a gente tem algum texto, né, para a gente poder colocar aqui. Então a gente poderia adicionar um texto aqui para poder auxiliar o estudante, dar uma força para ele, né? Algo assim. E aqui eu tenho essa opção então de adicionar. E aí olha só, no momento em que eu clico aqui no adicionar, a gente tem aqui as opções, uma nova questão, do banco de questões e uma questão aleatória. Nesse momento eu vou trabalhar com vocês somente uma nova questão. E depois, quando a gente for abordar os tópicos mais avançados aqui do questionário, eu converso com vocês a respeito do banco de questão e das questões aleatórias. Então vou vir aqui em adicionar uma nova questão. E aí olha só, o Moodle ele abre uma janela aqui para mim então. Uma janela com várias opções aqui, né, de questões que a gente tem aqui para a gente poder utilizar. E olha só, em primeiro lugar aqui a gente tem múltipla escolha, depois verdadeiro ou falso. Terceiro aqui, associação, resposta curta, numérico, dissertação. De todos esse aqui, né, como a gente falou lá no início, o dissertação ele vai ser o único que não vai poder ser corrigido automaticamente. De resto aqui, a não ser que a gente adicione algum via plugin, né, todos vão poder ser corrigidos automaticamente. Arrastar e soltar na imagem, arrastar e soltar nos marcadores, arrastar e soltar sobre o texto, associação de resposta curta aleatória, campo calculado, cálculo simples, múltipla escolha calculada, respostas embutidas, palavras que faltam e descrição. Descrição é aquela descriçãozinha que a gente vai adicionar ali para poder colocar alguma coisa para poder orientar o aluno. Então, para a gente poder começar bem fácil, eu vou começar aqui pelo verdadeiro ou falso. Então, vou marcar aqui, verdadeiro ou falso. Aí aqui a gente tem, então, o formulário, né, para a gente poder fazer, então, o preenchimento da nossa questão. E olha só, aqui a gente tem, então, para começar, né, a categoria. Então, aqui a gente tem a categoria padrão para meu primeiro curso. Então, aqui a gente, o Moodle ele permite que a gente adicione subcategorias aqui, né, mas por enquanto eu vou deixar dessa forma aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como, então, categorizar questões. Olha só, coloquei aqui. Aqui eu preciso colocar o nome da questão, que vai ser um nome único, que só essa questão vai ter. Então eu vou colocar aqui, MPC VOF 001. E eu vou colocar aqui então a primeira pergunta. Então vou escrever aqui. Pode-se afirmar corretamente que Quentin Tarantino é um famoso diretor de cinema nascido na África. Então a gente sabe que o Quentin Tarantino ele não é nascido na África, né? Então a gente vai descer um pouquinho aqui para baixo. Vamos aqui primeiro no resposta certa. E aqui essa assertiva ela é falsa, né? Então a gente vai deixar dessa forma aqui. Aqui na marcação geral, vamos deixar um aqui mesmo. E aqui eu já tenho um feedback geral, né, que vai aparecer ali para todos os estudantes no momento em que eles marcarem a resposta deles e salvarem a pergunta. Né? Aqui a gente tem também o feedback para a opção verdadeiro e o feedback para a opção falso. Então, como nós falamos, né, o Quentin Tarantino ele não é um diretor africano. Então, se a pessoa marcar verdadeiro, né, ela vai estar errada na marcação dela.
Eu vou falar, cara, como você é bobo. O Quentin Tarantino não é africano. E aqui mais para baixo, vou colocar aqui a opção para falso, né, para a pessoa que acertou. Parabéns. Você sabe que o Quentin Tarantino não é africano. Mas será que você sabe a real nacionalidade dele? Então assim, coloquei um feedbackzinho, né, para poder estimular ali o estudante, tentar ajudar ele dentro das respostas. Né? Aqui no feedback para o verdadeiro eu poderia dizer assim, falar, cara, não, o Quentin Tarantino, a nacionalidade dele é tal. Aí a gente vai escolher como a gente vai colocar esses feedbacks aqui. E a gente tem a parte de múltiplas tentativas, né? Então quando a gente permite dentro do nosso questionário múltiplas tentativas, a gente pode também aplicar uma penalidade, né, para o aluno ali à medida que ele for realizando novas tentativas. E aí aqui eu vou salvar mudanças. Salvei mudanças. Olha só, ele já incluiu aqui então na página 1, né, a minha pergunta. Né? Então aqui, MPC, né, meu primeiro curso, VOF 001. E aqui ele já adiciona essa pontuação então aqui para essa questão, né, que é de 1 ponto. Então, à medida que eu for adicionando questões, eu posso ir determinando essa gradação dos pontos. Daqui a pouquinho eu mostro isso para vocês também, como é que faz. Para a gente poder concluir essa aula, eu vou adicionar aqui mais uma questão e vou selecionar aqui uma questão de múltipla escolha. Então, padrão para MPC, vocês podem observar aqui que ele atualizou. Antes aqui ele estava 0 e agora tem um 1 aqui. Significa que já existe uma questão aqui dentro desta categoria. Então, eu vou colocar aqui MPC, deixa eu ver aqui, antes o outro eu coloquei VOF, eu vou colocar ME aqui, de múltipla escolha, e vou colocar 001. E eu vou colocar aqui, selecione dentre os filmes abaixo, qual aquele filme que possui como protagonista ou como participante o diretor de cinema Dominique de Coco. Acho que escreve assim, vou colocar de Coco junto. Aqui mesma coisa, feedback geral. Aqui eu vou selecionar se o estudante ele vai poder escolher entre múltiplas respostas e apenas uma. Aqui eu vou colocar apenas uma resposta. A numeração das questões, então aqui a gente tem ABC minúsculo, ABC maiúsculo, 1, 2, 3, em romanos minúsculos, em romanos maiúsculos e sem numeração. E aqui eu vou escrever então o texto das alternativas que vão aparecer. Então vamos colocar aqui Kill Bill. O que mais? Django Livre. Vou colocar aqui. O que mais? Jack Brown. E aí, pessoal, não sei se vocês observaram aqui, certamente observaram. Aqui a gente tem o campo de texto aqui, né? Aquele campo grandão aqui para a gente poder colocar, né, um texto maior aqui. A gente pode colocar carinhas, filmes, coisas desse tipo. Então, por exemplo, eu poderia colocar vários trechos aqui, né, trailers dos filmes no YouTube, por exemplo, falar assim, qual selecione dentre os trailers abaixo o filme Jack Brown. E aí a pessoa selecionar o trailer aqui. Então a gente pode utilizar todas essas opções aqui do nosso editor de texto aqui dentro. Aqui, por ser mais simplesinho, estou fazendo dessa forma. Ok? Opção 4 aqui, vou colocar os 8 odiados. E por fim aqui eu vou colocar a minha resposta correta, que é Bastardos Inglórios. E aí, preenchi todos esses aqui. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso então marcar qualquer resposta correta e a pontuação que o estudante vai ganhar com essa questão. Então olha só, aqui como a única resposta que a gente tem correta é o Bastardos Inglórios, eu vou colocar aqui então 100% para esse aluno, né? Então ele vai receber então 100% da pontuação se ele marcar a questão aqui Bastardos Inglórios, né? Marcar a opção Bastardos Inglórios. E aqui eu ainda posso colocar, né, os feedbacks também, da mesma forma que a gente fez ali no VOF, ok? Então, olha só, mantivemos aqui o Kill Bill,
Vou avançar aqui um pouquinho. Eu poderia adicionar ainda mais escolhas, se eu quisesse, né? E aí deixa eu abrir aqui as opções para a gente poder observar o que mais que a gente tem aqui. E aí, pessoal, um detalhe, né? Se a gente fosse escolher aqui múltiplas respostas, né? Se a gente tivesse duas respostas certas, né? A gente poderia dividir então a pontuação aqui, né? Por exemplo, de 50% para cada uma, né? Dentre as certas. E se fosse 3, 33%, 4, 25%. E aqui mais para baixo a gente ainda tem a opção de penalizar o nosso estudante. Então, olha só, se a gente, por exemplo, pegar aqui o Kill Bill, né? Um absurdo para um fã do Tarantino dizer que o Dominique De Coco era um personagem do Kill Bill. Então, eu vou falar o seguinte, ó, essa pessoa deve receber uma nota -1 se ela marcar aqui o Kill Bill. Então, aqui, né, a gente pode anular completamente, né, a pontuação que esse estudante conseguir nessa questão aqui, né, se ele errar algum item. Aqui vou manter da forma como estava, né, e vou deixar aqui o nenhum. Depois a gente vai explorar essas opções com mais detalhes aqui. Olha só, aqui a gente tem então o feedback combinado, né? Então para cada resposta correta, a gente tem isso aqui, sua resposta está correta. E também se a resposta dele estiver parcialmente correta, né, sua resposta está parcialmente correta. E aqui para qualquer resposta incorreta, né, a sua resposta está incorreta. Aqui é parte de múltiplas tentativas, né, então a gente pode adicionar penalidades aqui para o estudante que for realizando novas tentativas, né, e aqui a gente dando dicas para ele, então, para ele poder acertar, né, nessas novas tentativas, mas com a penalidade. Então, isso aqui a gente vai explorar melhor depois também. Ok? Vou salvar mudanças aqui então, criei a minha segunda questão, e aí, olha só, aqui ele, então, na página 1 ele colocou aqui a minha primeira questão, e aqui na página 2 ele já colocou então a segunda questão, e aqui ele vai ordenando elas da forma que eu vou inserindo elas então. Tem a opção de mudar as notas, que eu não vou mostrar para vocês ainda nessa aula. E aqui, como eu já disse, né, no momento em que eu marcar essa opção aqui, quando essas questões elas forem exibidas para os alunos, elas vão ser embaralhadas então. Se tiver duas ou mais, ele vai embaralhar. Ok? Então, na próxima aula, vou continuar com outras opções aí do questionário para vocês. Até logo.